um jardim no Éden. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. Na região onde habitou o primeiro homem, Adão, onde surgiu a humanidade, neste mesmo lugar será o fim. A Bíblia afirma que o primeiro ser humano surgiu na região da Mesopotâmia, como está escrito: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Criou Deus um jardim a oriente da terra de Canaã. Com base nessa descrição, seria na região da Mesopotâmia. Éden seria um antigo nome dessa região. Pelas descrições apresentadas na Bíblia, o Éden estaria hoje possivelmente dentro do território iraquiano, como está escrito: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Gênesis capítulo 2, versículo 8. As características do mundo vivido pelos primeiros humanos eram o seguinte: para um mundo recém-formado, no terceiro dia, depois de Deus ter estabelecido a separação das águas, foi ordenado que as águas se ajuntassem, aparecendo a porção seca. E ainda neste dia, ordenou Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Importantes observações do mundo vivido pelos primeiros humanos. Primeira observação: a relva, as ervas e as árvores frutíferas, todas eram espécies destinadas ao consumo dos seres vivos. Nada era ruim, como está escrito: e viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Contudo, após o pecado, foi introduzida as espécies nocivas, como está escrito: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Segunda observação: apesar da ordem divina para existirem as plantas, aparentemente elas só começaram a brotar depois da formação do homem. Como está escrito: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Terceira observação: o jardim de Deus era o único lugar no mundo, naquele instante, onde poderiam ser encontradas plantas já formadas. Nele estavam os primeiros animais e o ser humano. A descrição da localização do jardim de Deus é essa: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom.
também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o rio Eufrates. Gênesis capítulo 2, versículos 10 ao 14. Essa região se tornará o palco do fim do mundo, como está escrito. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que destruísse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Apocalipse capítulo 9, versículos do 13 ao 16. E também está escrito: derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, dos versículos 12 ao 14. Por fim, no versículo 16, fala sobre o local exato da batalha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16. É importante ressaltar a gravidade que os acontecimentos recentes envolvendo Israel possam desencadear como cumprimento de diversas profecias. Porém, no meio de todas essas palavras preocupantes, uma recomendação foi mencionada para a humanidade no versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista outro vídeo. Até a próxima.